Canadá anuncia um novo primeiro-ministro em substituição a Justin Trudeau, inclusive pelas declarações, um primeiro-ministro que vai preocupar bastante os Estados Unidos. Enquanto isso, Zelensky chega em direção à Arábia Saudita, alega estar disposto a negociar paz e até um acordo de minerais, mas também aguarda boas notícias dos Estados Unidos, como o fim da suspensão, tanto em relação à ajuda militar como também o compartilhamento de inteligência. Estados Unidos garantem que estão dispostos, mas claro, segundo o próprio Marco Rubio, depende muito do que a Ucrânia e o Zelensky cederem nas negociações pela paz. A gente tem um enviado especial do Trump garantindo que o Zelensky até já pediu desculpa para o Trump numa tentativa de aproximação e a Rússia alegando que a Ucrânia ainda não está disposta a negociar a paz. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Groenlândia, que anuncia que fará um referendo de independência frente à Dinamarca, e claro que o Trump já cresce bastante os olhos em cima da ilha e faz uma proposta polêmica. Enquanto isso, Israel anuncia que cortará a energia da faixa de Gaza numa tentativa de obrigar o território a fazer um acordo de extensão do cessar-fogo. Calin Georgescu, polêmico candidato na Romênia, é impedido de concorrer às eleições e alega que não só o país, mas todo o continente europeu está virando uma ditadura. Para finalizar, Brasil manda uma carta oficial falando dos objetivos da COP30, que pode ser um grande fracasso em um momento em que o Brasil tenta liderar as discussões sobre transição energética, e o HTS na Síria, que garante que limitou as operações militares e vai parar de perseguir os alauítas no país. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção, hein, que hoje é o último dia de uma super promoção da Nomad. A Nomad, que é parceiraça aqui do canal e a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com até 20 centavos de desconto. A gente está tendo um momento, pessoal, de disparada aí do preço do dólar, e eu, né, que já tô meio ali um pouco mais posicionado e tal, fico um pouco mais garantido, porque tenho investimentos aí em algumas moedas diferentes. Não é nenhuma recomendação de investimentos, mas caso você queira ter uma segurança a mais, cara, a Nomad é sensacional, tá? Usando meu cupom, inclusive, Ricardo Folia, hoje é o último dia, corre, aproveita. Você vai ter acesso, caso compre dólares, nos 15 primeiros dias, desde que você abriu a conta, a 20 centavos de desconto, né, por dólar que você comprar, comprando de 500 a 2 mil dólares. Além disso, a Nomad é aceita em mais de 180 países, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção. Você pode, por exemplo, pagar, né, fazer viagens internacionais e sem ficar se preocupando em converter moeda, essas coisas. Só baixa a Nomad, galera, vai pagando em mais de 180 países. Cara, Nomad Explore, eu tô falando do cartão de crédito sensacional, que dá uma série de benefícios, desconto na compra de dólares, dá acesso a benefícios como acesso ao Nomad Lounge, também você vai juntando ali seus pontos e os pontos não expiram. Uma coisa que sempre me prejudica, né? Porque eu sempre ia fazendo ali os pontinhos no cartão de crédito. Aí o ponto expirava, não conseguia nem fazer conversão de milhas, nem nada. Fora que a Nomad também Explore vai te dando cashback dolarizado para você ir montando parte das suas posições. Eu adoro, tá? É o cartão que eu uso, o cartão de crédito, e tô muito satisfeito. Aliás, não recomendaria se não fosse esse o caso. Então baixa aqui, pessoal, link na descrição ou o QR Code que tem algum cantinho aqui da tela para vocês e tem acesso à Nomad. Ricardo Folia, hoje é o último dia para comprar dólares com 20 centavos de desconto por dólar. Cara, é sensacional, super didático, baratinho, recomendo bastante para vocês, caso queiram ter acesso aos seus dólares. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente tem anunciou o anúncio, né, do Canadá, do Mark Carney como substituto do Justin Trudeau. O Partido Liberal, como eu vim apresentando para vocês, vinha sofrendo bastante nos últimos tempos, porque o Justin Trudeau foi responsável, além, eu diria, de uma pauta progressista voltada à cultura woke muito forte no Canadá, que começou a gerar uma reação contrária, principalmente dos conservadores, ou seja, uma perda de popularidade. Principalmente nessa questão cultural, nessa questão dos costumes. A questão econômica, que é a primordial, sempre a mais importante, também estava comprometida, com o Canadá tendo um aumento da inflação bem significativo no setor de alimentos e de moradia. Galera, convenhamos que dois dos mais importantes setores para a questão aí do aumento dos preços. E isso fazia com que o Partido Conservador tivesse quase que a garantia que seria eleito no segundo semestre, quando seriam convocadas as eleições do Canadá. O Justin Trudeau anunciou a sua renúncia, mas em meio à sua renúncia, o Trump começou a dar essas declarações
discussões super polêmicas. O Canadá é o 51º estado, temos que renegociar as fronteiras, não sei exatamente qual que é o limite, né, dos lagos, dos rios, que foi negociado em 1908. O Canadá vai sofrer com tarifas de 25% por conta da entrada de fentanil e imigrantes regulares. E nisso o Trudeau, ele conseguiu jogar muito bem politicamente, colocando que o Partido Conservador, que era o favorito nas eleições, era o grande aliado do governo Trump e que o Partido Liberal seria uma resistência a isso. Como ele já tinha anunciado a sua renúncia e ele mesmo não gozava de grande popularidade, o Partido Liberal arranjou um sucessor, né, que vai ficar aí como se fosse uma espécie de um período tampão até a convocação de novas eleições. O Mark Carney foi o escolhido, com cerca de 86% dos votos dos liberais. Porque ele não faz parte da vida política, nem tem mandato ali, né, presidencial, aliás, no parlamento do Canadá, e ele é um cara visto como muito mais técnico. O grande problema dos liberais não seria a questão econômica? Pois bem, ele foi um dos responsáveis, como chefe do Banco Central do Canadá, pela recuperação do Canadá pós-crise de 2008, inclusive assumiu o comando também no Reino Unido, ajudando o país a também superar a crise de 2008 e as próprias questões relacionadas ao Brexit e tal, e ele é visto como um tecnocrata, que lida bem com questões econômicas e pode responder a essa guerra comercial, essa guerra de tarifas contra o Trump. Ele foi eleito, e palavras fortes, hein? O Canadá nunca, jamais fará parte da América de nenhuma maneira, forma ou formato. Não pedimos essa luta, mas os canadenses estão sempre prontos quando alguém abaixa as luvas. Inclusive alegando que são dias sombrios, causados por um país que não podemos mais confiar, ou seja, Estados Unidos. Estamos superando o choque, mas sem esquecer a lição. Temos que cuidar de nós mesmos e um dos outros. Dias difíceis virão, mas o povo canadense unido nunca será vencido. Inclusive, galera, 43% dos candidatos, das pessoas do Canadá, consideram que ele é a pessoa ideal para lidar com essa guerra comercial contra o Trump, muito mais do que o líder do Partido Conservador, que, de novo, pelas pautas de controle das fronteiras, tendo uma ligação um pouco mais forte com o pensamento do Trump, parece não resistir tanto a essa ofensiva canadense. Isso é uma coisa que mexeu muito com o brio do povo canadense. De novo, quer dizer que os liberais, que agora até querem antecipar o processo eleitoral para aproveitar essa onda de popularidade, em que eles praticamente estão equivalentes ali ao Partido Conservador, vão vencer o processo eleitoral? Não por conta das suas falhas econômicas. Mas que o Trump agiu como o cabo eleitoral dos liberais em detrimento dos conservadores, isso de fato ele serviu. Enquanto isso, o Zelensky está já na Arábia Saudita para fazer uma reunião, não só o Zelensky, mas uma série de conselheiros ucranianos com lideranças dos Estados Unidos, da própria Arábia Saudita, claro, né? A reunião vai ser só amanhã. Hoje a gente tem reuniões entre Ucrânia, Arábia Saudita, tudo tal, e alguns representantes da Rússia para discutir as questões da paz entre Rússia e Ucrânia. O próprio Zelensky garantiu que ele, na verdade, quer a paz desde o primeiro segundo e que a Rússia é a razão da guerra prolongada. Segundo as mídias ucranianas, o que o Zelensky vai propor, de fato, é um cessar-fogo, finalmente, mas não um cessar-fogo total, um cessar-fogo provisório e parcial. O cessar-fogo que o Zelensky deseja é um cessar-fogo mar e ar, ou seja, sem ataques marítimos e sem ataques terrestres. Aéreos. Porque, segundo o Zelensky, é muito mais fácil de fiscalizar e de fato, galera, é muito mais fácil também de fazer uma aplicação. Por isso, será necessário começar com elas. Além disso, algumas palavras foram ditas pelo Trump, pelo Marco Rubio, por alguns representantes americanos, que os Estados Unidos estariam dispostos a voltar a fazer um financiamento para a Ucrânia, tanto do ponto de vista, né, de armamentos, equipamentos, como também do compartilhamento da inteligência. E o Zelensky, de fato, quer que isso aconteça nessa reunião da Arábia Saudita. Professor, mas isso de fato vai acontecer? O próprio Trump garantiu que ele espera bons resultados nas negociações da Arábia Saudita. Só que existe uma questão importante também. Qual? O Marco Rubio, por exemplo, que está junto com o Mike Waltz, para fazer, galera, a representação, né, da representação dos Estados Unidos na Ucrânia, já colocou que um dos pontos mais importantes é que ele vai querer saber exatamente o que a Ucrânia vai falar. Segundo o Marco Rubio, depende muito do que ouvirmos amanhã, voltaremos sim a compartilhar armas, munições e dados de inteligência. A questão que a própria Reuters colocou é: quanto os ucranianos vão ceder?
Eu ressalto para vocês que o Trump falou na sexta-feira que o Putin aparentemente está muito benevolente e aceitaria fazer algumas concessões que ele não seria obrigado, enquanto coloca que, na verdade, os ucranianos são super difíceis de negociar. Ele falou isso em meio aos ataques que a Rússia fez à Ucrânia, em um momento em que está havendo ali, né, o início aparente de um período de negociação. O que será que o Marco Rubio vai querer ouvir do Zelensky? Que ele vai ceder todos os territórios? Que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN? Que o Zelensky vai negociar, já que os Estados Unidos estariam negociando já com a própria oposição ucraniana? Que vai haver um levantamento de todas as sanções contra a Rússia? Porque aparentemente isso é o que o Putin quer, né? E o que a Rússia quer e o que aparentemente os Estados Unidos estavam mais próximos aí de querer. A única moeda, por exemplo, de troca, ou como o Trump fala, né, a carta na manga que a Ucrânia teria, seriam dois. O crescente apoio que os europeus estão dando para a Ucrânia, isso de fato, né, vem aumentando bastante, seja o Reino Unido, seja a França. Eu trouxe para vocês, galera, que França, Reino Unido, a Polônia principalmente, está se armando demais, inclusive para ajudar os ucranianos, mas também o território de Kursk. Só que a gente teve, principalmente no final de semana, até com a utilização de novas tropas da Coreia do Norte, que voltaram à frente de batalha, segundo as mídias ocidentais, e tropas russas, a reconquista de territórios, inclusive cercando tropas ucranianas na região de Kursk, em Sudza, por exemplo. E aí, eu diria que essa era a única carta na manga que a Ucrânia tinha. Se agora Kursk está sendo retomado pelos russos e Kursk é um território que a Ucrânia usaria como moeda de troca, qual que é a moeda de troca que a Ucrânia vai garantir? Entende? Então, assim, é muito difícil a gente saber porque os Estados Unidos falam em voltar a compartilhar inteligência, armas e equipamentos? Sim, se ouvir boas notícias da Ucrânia e mostrar que a Ucrânia está disposta a negociar a paz. Como eu sempre falo, o que é a paz? A paz para a Ucrânia é a Rússia abandonar todos os territórios, talvez hoje não todos, mas pelo menos aceitar algumas regiões e ter algum tipo de garantia de força de segurança, inclusive com forças europeias formando uma espécie de zona tampão ou fazendo uma ocupação militar. Isso é a paz para a Rússia? A Rússia aparentemente não aceita ceder nenhuma das suas pré-condições, como eu trouxe para vocês. Então fica muito difícil saber quais foram as concessões que o Zelensky concedeu. Lembrando que talvez uma carta na manga que o Zelensky tenha que agrade bastante os Estados Unidos, e ele sabe disso, é o acordo de minerais. Os Estados Unidos, desesperados pelos minerais terras raras da Ucrânia, até para depender menos dos chineses, sabem que um acordo que forma aquele fundo, metade Ucrânia, metade Estados Unidos, administrado pelos dois países, sabemos que os Estados Unidos teria muito mais autonomia, pode ser talvez uma carta na manga do Zelensky. Mas lembrando que a Rússia também tem vários minerais terras raras, inclusive é a quinta maior reserva do planeta, entende? Então é uma situação preocupante de fato para a Ucrânia. A gente teve, por exemplo, o enviado do Trump, que é o Steve Witkoff, garantindo, cara, que o Zelensky pediu desculpa, falando inclusive que isso é um passo importante das negociações. De verdade, você que viu a discussão, a briga entre Zelensky, Marco Rubio e Trump, acha que o Zelensky deveria pedir desculpas? O próprio Zelensky garantiu em entrevista à Fox News que não. Por quê? Como eu sempre falo para vocês, né? Na minha concepção, aí deixa dessa informação, passa a ser uma análise aqui que eu tenho. Eu acho que já foi meio que uma armadilha montada do Marco Rubio em conjunto com o Trump, aliás, do J.D. Vance em conjunto com o Trump, para colocar o Zelensky contra a parede. Cara, numa língua que não é a língua nativa dele, então ele confundiu algumas palavras, por exemplo, suite e costume, né, em relação à vestimenta que ele vestia ali. Ele, de fato, estava numa posição um pouco acuada com uma série de jornalistas, até do ponto de vista de posicionamento de cadeiras mesmo, né, parece que está todo mundo contra, assim, o Zelensky, e faltou, de fato, inteligência emocional. Ele começou a confrontar o Trump, aí o Trump também falou alto, o J.D. Vance também, enfim, mas ele estava numa posição, galera, convenhamos, né, de novo, tem o ideal e tem o real. O real é que o Zelensky, ele precisa muito dos Estados Unidos, e a OTAN sabe disso. O próprio Mark Rutte, por exemplo, que é a liderança da OTAN, garantiu que o Zelensky precisava pedir desculpa para o Trump. E aparentemente, pelo menos não na mídia, mas indiretamente, segundo os próprios representantes do Trump, isso aconteceu. O Zelensky foi obrigado a pedir desculpas e, muito possivelmente, conceder ou assinar um tipo de acordo de minerais que, penso eu, não terá garantias militares e ainda vai conceder, galera, uma reserva super estratégica para os ucranianos nas mãos dos americanos.
O Peskov, que é o porta-voz do Putin, sabe, claro, né, que vão rolar as negociações e deixou bem claro que ele sabe que a Ucrânia não quer a paz. Mas, de novo, não quer a paz segundo os moldes russos. Então percebe como a narrativa se altera? Nós temos a Ucrânia alegando que ela quer a paz e que a Rússia é o motivo de continuar, e a Rússia, imagina, eu quero a paz. Quem quer continuar com a guerra é a Ucrânia e os países europeus. Além disso, cara, tivemos também notícias importantes em relação à Groenlândia, que alegou que fará um referendo no futuro próximo para decidir sobre a independência da Dinamarca. Temos notícias da Groenlândia anunciando de fato que eles não se sentem dinamarqueses, e eles conseguiram no passado recente uma maior independência frente à Dinamarca. Professor, isso quer dizer então que, em meio a todos esses rumores que o Trump vai anexar o território e tal, que isso pode acontecer no futuro próximo? Penso eu que não. Porque as lideranças, a população mesmo da Groenlândia, não é que ela não se sente dinamarquesa para se sentir pertencente aos Estados Unidos. Ela quer a sua própria independência e a sua própria autodeterminação. Mas o Trump sabe que a Groenlândia é um território super estratégico, porque em meio à redução das calotas polares, rotas comerciais estão surgindo na região do Ártico, é uma região super estratégica, inclusive do ponto de vista militar, para a instalação de bases na região do Ártico, que é uma das regiões mais importantes aí do século XXI, e também para a exploração mineral. Tanto na Groenlândia, com recursos como lítio, como também a exploração no Ártico, com reservas de gás natural e combustíveis fósseis. Ou seja, uma região sensacional. E o Trump sabe disso. Tanto que ele alegou, né? Que, olha, Groenlândia, nós sabemos do seu querer aí pela independência e nós prometemos que te manteremos protegidos. Investiremos bilhões de dólares e faremos de você um novo rico. Será que, de fato, pessoal, isso vai pesar em favor de uma anexação da Groenlândia aos Estados Unidos? Eu penso, pelo menos, que não. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia bem polêmica do Calin Georgescu, que, para quem não sabe, ele foi o candidato à presidência da Romênia nas últimas eleições e foi um candidato, assim, surpresa. Em que sentido? Ele não era o favorito no processo eleitoral e ele era um cara bastante polêmico, envolvido com grupos de uma extrema-direita ali na Romênia e que, inclusive, tinha declarações muito fortes relacionadas a não apoio à Ucrânia, e ele alega que ele não é pró-Putin. Mas ele falava, né, olha, a Romênia tem que parar de servir como uma base da OTAN, a Romênia tem que parar de ajudar a Ucrânia e pensar mais nos seus próprios interesses. E aí vai tudo no supostamente, né? Supostamente, a rede social chinesa das dancinhas, sabe o que eu estou falando, teria financiado, segundo a justiça eleitoral, né, a justiça do país, da Romênia, teria favorecido determinado candidato, que é o Calin Georgescu, em detrimento dos demais, fazendo pelos algoritmos que ele aparecesse muito mais do que os outros para as pessoas que seguissem essa rede social. Segundo as informações também, a Rússia teria financiado partidos políticos, campanha eleitoral, fazendas de bots, para que ele aparecesse mais que os outros candidatos. Por isso, o desempenho dele surpreendeu, e não que ele tenha sido eleito, claro, mas ele ficou em primeiro colocado, indo também para segundo turno. Começaram ali as investigações e perceberam que houve, supostamente, interferência eleitoral. Além disso, segundo as investigações, né, a Rússia coordenou a campanha para eleger o Calin Georgescu e ele também incitou contra a ordem constitucional do país. Omitindo, por exemplo, ativos financeiros, se aliando a grupos totalitários, enfim. Por isso, foi anulado o primeiro turno ali, né, das eleições e foram convocadas novas eleições. O Calin Georgescu falou, beleza, quero participar de novo. Justiça negou o seu pedido. Eles ainda não apresentaram uma proposta concreta, né, ou explicação completa do porquê isso aconteceu, mas muito possivelmente deve ter relação com essa interferência russa ou chinesa no processo eleitoral, pelas redes sociais ou até mesmo em campanhas de financiamento e desinformação, segundo a Romênia. Só que aí que o bicho pega, né? Porque o Calin Georgescu falou que, na verdade, isso é um absurdo, que a Europa está se tornando um continente totalitário ditatorial e a Romênia está pondo um fim à democracia mundial. O próprio Elon Musk, J.D. Vance, representantes dos Estados Unidos, que estão muito mais favoráveis a essa direita ultranacionalista no continente europeu, falaram também que a Romênia está indo pelo caminho errado. De verdade, se as provas assim, né, forem conclusivas, que de fato houve esse financiamento, que de fato a China ajudou mais um candidato do que o outro, fica na mão da justiça fazer essa deliberação. Agora, se forem só ilações
como o Calin Georgescu e seus partidários alegam, cara, imagina, por exemplo, se qualquer suspeita de interferência no processo eleitoral por outro país, a gente anule o processo eleitoral. Pode ser, legal, esse candidato só ganhou porque ele é amiguinho do Elon Musk e o Elon Musk está fazendo com que ele apareça mais no X. Então vamos anular esse resultado. Mas aquele candidato ele é mais amigo da China, então ele está aparecendo mais na rede das dancinhas. Vamos anular o processo. Aí ferrou, né? Então vai ter que fazer uma restrição de plataformas sociais, vai ter que fazer uma restrição de campanha de financiamento. Cara, é tudo muito confuso. Fato é que isso pode abrir um pretexto perigoso para anulação de eleições ou comprometimento da democracia por meio dessas interferências estrangeiras. A Romênia está num momento complicado e há manifestações não só dos partidários do Calin Georgescu, mas também de pessoas que consideram que ele foi cerceado da sua liberdade de concorrer, sendo que ele foi o primeiro colocado no primeiro turno das eleições que foram anuladas, inclusive, por suposta interferência estrangeira. Enquanto isso, cara, na faixa de Gaza, notícias preocupantes também acerca da relação Israel e Hamas. A gente sabe que Israel, a primeira fase do cessar-fogo acabou e agora deveria ter uma negociação para a segunda fase, que exigiria, segundo o Hamas, a saída de todas as tropas de Israel da faixa de Gaza, coisa que, vamos ser sinceros, já falei para vocês, não vai acontecer, porque Israel mesmo garante que para sair do território tem que tirar o Hamas de lá. Como não está prevista na segunda fase da negociação a eliminação do Hamas, Israel está meio que tentando prolongar a primeira fase e o cessar-fogo, sem partir para a segunda fase, coisa que o Hamas não aceita. Inclusive, Israel fala que vai prolongar esse cessar-fogo para além do período de Ramadã, que está acontecendo agora, e depois também da Páscoa Judaica, em meados de abril. Só que o Hamas não está aceitando, ele quer negociar a segunda fase. Israel já cortou a entrada de mantimentos, coisas como alimentação, água, medicamentos, e agora também o Israel Katz anuncia que está cortando a energia elétrica da faixa de Gaza, para fazer com que a população palestina, ou pelo menos o governo do Hamas, aceite negociar. A questão, de novo, né, é que, cara, independente de questões políticas, Israel, Hamas, já falei, né, o que Hamas fez no dia 7 de outubro, foi um atentado terror, tal, a gente está falando de um país que está sendo cerceado de ajuda humanitária, como água, alimentação, em meio a um conflito que teve o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas, e agora falta de energia para o país. Isso compromete não somente o governo local, mas a própria população, entende? Então isso pode ser visto, claro, que pela comunidade internacional, pela ONU, como uma forma, inclusive, de crime de guerra. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes relacionadas à COP30. O Brasil, esse ano, lembrando, está na liderança de 2 organismos importantes. Dos BRICS, teremos reunião no meio do ano, com temas super importantes em relação à desdolarização, moeda comum, sistema de pagamento alternativo e por aí vai. E também da COP30, com reunião que vai acontecer em novembro de 2025. Só que é uma reunião que promete estar esvaziada por motivos não muito bons. Os Estados Unidos, que são, hoje, o segundo país que mais emite gás carbônico para a atmosfera, mas se for pegar o histórico de poluição desde as revoluções industriais, é o país que mais emitiu gás carbônico para a atmosfera, muito possivelmente não vai comparecer, já que o Trump até já saiu do Acordo de Paris, né? Pois bem, uma COP30 sem a presença dos Estados Unidos, que pode servir de exemplo para a Argentina, El Salvador e outros países, é um desafio para o Brasil, que vem tentando se colocar como uma liderança dessa transição energética. Por isso, o presidente da COP30 já deixou bem claro e fez alguns reforços ali, coisas importantes. Colocando, por exemplo, que todos os países devem fazer um mutirão global pelo clima e que devem deixar para trás a inércia, o individualismo e a irresponsabilidade. Destacou, por exemplo, na sua carta, que 2024 foi o ano mais quente da história, pelo menos, claro, já registrada, e alegou que a temperatura subiu pelo menos 1,5 grau no ano passado em relação aos níveis pré-industriais, e que isso, claro, liga um sinal de alerta, inclusive garantindo 2 pautas principais. Financiamento climático para países em desenvolvimento, que ele alega que deve chegar, olha essa meta, hein? 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035, não sei se vai de fato conseguir chegar, e fazer com que os países se comprometam com metas mais ousadas para conseguir respeitar os princípios do Acordo de Paris.
Será, pessoal, que o Brasil, em um ano tão conturbado, vai conseguir dar conta aí de engajar os países para financiar os países em desenvolvimento em meio à inflação pelo planeta, os países europeus investindo no setor militar, Estados Unidos preocupado com a guerra Rússia e Ucrânia e com a inflação do país? Será que os países desenvolvidos vão se preocupar com questões ambientais? Penso eu que não, e vai ser um desafio para o Brasil fazer com que os países dêem engajamento para uma causa como a causa climática. E para finalizar, pessoal, a gente analisou também nos vídeos anteriores, de ontem, anteontem, que a Síria, ela vem em um momento muito tenso, né? Quando o HTS, a antiga Frente al-Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, tomou o poder do país do Bashar al-Assad, antigo ditador. Bashar al-Assad, aliado da Rússia, o HTS, não vou falar que é aliado do Ocidente, mas como derrubou Bashar al-Assad e vem tentando se ocidentalizar, se mostrar como um grupo opositor ao Hezbollah, opositor ao Irã, conta, claro, com a simpatia do Ocidente. Até porque a Síria é um país super estratégico, com as suas reservas de combustíveis fósseis, pela sua posição geográfica, rotas de gasodutos, oleodutos, por ser um país que fazia toda aquela negociação de todo o chamado eixo da resistência, né? Então, Irã, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica. Poxa, ter um governo que não compactua com esses ideais na Síria seria, assim, o suprassumo para o Ocidente. Por isso, Inglaterra, França, o próprio Estados Unidos estão negociando com a HTS, apesar do seu passado não muito respeitador dos direitos humanos, vamos colocar assim. Só que a Síria já era um país dividido no governo al-Assad, que era uma ditadura que estava há décadas no poder, ainda mais se contar o seu pai, o Hafez al-Assad. Imagina com um país que recém tomou o poder e que não conta com a credibilidade, com a confiança das outras etnias, das outras religiões. Então a gente tem, por exemplo, os curdos, os drusos, os cristãos, os alauítas ligados ao Bashar al-Assad. E esses alauítas, que ocupam principalmente a faixa mediterrânea, começaram a atacar militares do HTS, segundo os militares do HTS. Os alauítas alegam que não, que foram os militares do HTS que partiram para cima deles e já causaram a morte de mais de 1.000 pessoas. Ah, professor, mas eles estão respondendo à violência contra os militares do HTS. Será mesmo? Porque os alauítas alegam que não, que está acontecendo praticamente uma limpeza étnica no país e que isso existem vídeos compartilhados, né? Dos militares obrigando as pessoas a andarem de cachorrinho, ficarem latindo, mulheres, crianças, antes de serem executados, e os corpos estão sendo jogados ao mar. A Rússia e os Estados Unidos convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança e o HTS, temendo perder o apoio do Ocidente por conta de todas as notícias que vêm aparecendo, anunciou que vai perseguir os militares que causaram esses problemas, entre aspas, que estão acontecendo na Síria e que, inclusive, encerrou a operação militar, mesmo com o ataque, supostamente, do HTS, né, dos alauítas, contra as tropas do HTS. De novo, por quê? Porque o HTS quer muito respeitar a democracia local? Não, porque ele sabe que se continuar perseguindo as oposições, isso vai fazer perder apoio do Ocidente e faltar legitimidade para se conformar ou para se consolidar como um governo local. Num país tão dividido, perder apoio do Ocidente, acho que não seria uma boa premissa para continuar no poder. E aí, pessoal, será que dá para acreditar no HTS como um grupo que quer manter a democracia na Síria? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.